Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial, que Deus continue abençoando, dirigindo pelo Espírito Santo, para que cada vez mais você conheça de Deus e desfrute das suas bênçãos. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando, fortalecendo e que em Deus você tenha a realização dos seus sonhos, dos seus projetos e seja a cada dia guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos em dias complexos, em dias angustiados muitas vezes com tudo que nós temos visto a respeito do sul do Brasil, e não só ali é claro, é uma catástrofe muito grande, é algo sem precedentes no Brasil, a proporção é enorme da área atingida. Porém, nós temos outros problemas em todas as regiões do Brasil. Os seres humanos têm problemas, nós temos dificuldades, temos limitações, porque infelizmente o pecado fez isso conosco. Nós temos muitas questões humanas a serem tratadas dentro de nós mesmos, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, incluindo as questões espirituais e as convicções eclesiásticas que nós temos conferido, que nós temos buscado. Então, o que nós temos que pensar nesses dias? Como nós temos que buscar a Deus? O que nós temos que fazer? Nós não podemos esquecer que somos seres humanos, somos limitados, precisamos de descanso, precisamos nos resguardar muitas vezes daquele bombardeio de notícias que vem derrubar a gente, o nosso estado emocional, o nosso estado psicológico, porque nós já temos os nossos problemas e os nossos afazeres diários. Você tem as suas responsabilidades, os seus compromissos, as suas responsabilidades familiares, também com o seu trabalho, também com as adversidades diárias, com as aflições, como Jesus mesmo nos disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas também nos disse que nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nele também nós vencemos a cada dia, vencemos todos os dias. Então, ocupe bem o seu tempo da melhor maneira possível. Observe o que nós temos na nossa estrutura de vida. Se o dia tem 24 horas e 8 horas você passa dormindo, então a cada dia, usando a expressão bíblica de que a morte é comparado ao sono, então todos os dias nós morremos e ressuscitamos. Então passamos 8 horas do nosso dia em estado de morte e depois ressuscitamos quando acordamos, porque assim Deus o faz conosco todos os dias. Agora, o que nós temos que ver? Se o dia tem 24 horas, nós estamos 8 horas de maneira inerte, então sobraram 16 horas. Dessas 16 horas, você passa 8 horas em média no seu trabalho. Tem gente que passa um pouco mais, um pouco menos, mas em média 8 horas de trabalho. Então, restaram para você 8 horas desse dia. De um dia de 24 horas, restaram para você 8 horas. Estas 8 horas que restaram para você, elas são muito caras e devem ser apreciadas com muita responsabilidade, ocupando melhor a mente e exercendo o melhor possível o tempo empregado, aquilo que você tem voltado à sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, o que você tem feito nessas 8 horas. Infelizmente, hoje nós temos pessoas que utilizam essas 8 horas ou mais do que isso, porque durante o seu trabalho ficam também no sistema das redes sociais e até mesmo ocupando o horário do sono, que deveria ser de descanso, né, dentro das redes sociais, vendo, talqueando, como se fala hoje, passando por várias páginas de site, abrindo abas nos celulares, buscando
diversão, buscando descontração, e quando se vê, já se passaram 2, 3, 4 horas. Então, diminui a qualidade do sono, diminui a qualidade do trabalho, e dentro das 8 horas que lhe restaram, diminui também a sua qualidade de vida, dentro daquilo que é mais caro, que é o seu espaço de restauração, o seu espaço de reconstrução, de crescimento. Então, nós devemos aprender a otimizar o tempo, a usar o tempo da melhor forma possível. É por isso que o texto de Provérbios, capítulo 4, o versículo 23, ele nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem fontes de vida. De tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes de vida. Então, observe que o texto está falando aqui: guardar, preservar, colocar de modo seguro. De tudo na vida, o que se deve guardar, guarda o seu coração. E a expressão coração, aqui nesse texto, a expressão coração na Bíblia, fala muito além de simplesmente uma questão de sentimento, mas fala a respeito daquilo que contamina a sua mente, o seu pensamento, aquilo que ocupa. Talvez contamine não seja a melhor palavra, já que contaminar sempre dá um aspecto negativo a respeito daquilo que foi introduzido, mas aquilo que ocupa a sua mente deve ser positivo, deve te trazer crescimento, boas reflexões. Você não pode simplesmente ficar a todo tempo ligado a sistemas de mídia ou sistemas televisivos buscando informações negativas. Neste momento, apesar de que nós temos consciência de que o sul do Brasil está passando por uma situação muito difícil e precisa da solidariedade, precisa do abraço, precisa da estender das mãos, precisa do nosso auxílio, mas procure se proteger. Não fique o tempo todo buscando informações de mortes, informações de mais enchentes, informações daqueles que estão dando depoimento, que perderam tudo, que estão em sofrimento. Nós já sabemos disso. Nós sabemos o que está acontecendo lá. Então, cada vez mais que usamos um reforço negativo, buscando mais informações a respeito daquilo que é extremamente negativo para a nossa mente, para o nosso coração, nós não estamos nos protegendo. Muitas pessoas acabam entrando em depressão, angústia, ansiedade, por questões que ele não pode agir, ele não pode resolver. Por mais que você sofra, por mais que você tenha compaixão, por mais que você tenha misericórdia, você pode contribuir muito pouco, na verdade. E o pouco que você pode contribuir, aqueles que estão lá administrando transformam em muito pela cooperação de todos juntos. Quando todos se unem, é claro que fica mais forte a ajuda, a extensão das mãos, o auxílio àquele que precisa. Mas eu não preciso toda hora estar buscando informações negativas. Então, se proteja, se guarde, não deixe que as informações negativas venham te influenciar a ponto de você trazer prejuízo para a sua vida em questões de que você não pode resolver. E naquilo que você possa contribuir, contribua através de alimentos, através de doação de roupas, de materiais de limpeza, higiene pessoal, através dos sistemas de solidariedade financeira. Então, seja como for, através de uma instituição séria, esteja estendendo a mão, esteja ajudando.
mas não fique o tempo todo somente nessas notícias. Volte à vida, continue a vida, cuide das suas questões pessoais, continue cuidando da sua família, dê atenção à sua família. Tem pessoas que dentro dessas 8 horas que lhe restam do dia a dia, ele não consegue nem dar atenção ao seu cônjuge, não consegue dar atenção aos seus filhos. São dificuldades da vida moderna, da nossa vida hoje. São dificuldades que nós temos como administrar melhor, nós temos como superar. Então, o texto fala que Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar. Observe que quando o texto fala sobre tudo o que se deve guardar, é porque não se deve guardar apenas isso, mas isto é essencial, isto é principal. Guardar o coração, guardar a sua mente, preservar os seus sentimentos e emoções, cuidar do seu estado psicoemocional, seu estado sociopsicológico, muito cuidado, porque isto pode te afetar e te marcar de tal maneira que depois é você que vai precisar de ajuda para sair do meio de uma ansiedade, de uma depressão, sair do meio de algo que você foi colocado de um modo simplesmente porque você não se preservou, não se guardou naquilo que deveria ter se guardado. Então, de todas as coisas que são importantes para você, a mais importante deve ser o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu estado psicoemocional, para que não gere também os problemas psicossomáticos. Então, a questão, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. E por quê? O texto continua explicando. Porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele é do coração, ou seja, é do conjunto daquilo que nós raciocinamos e sentimos, é essa a ideia do coração, o conjunto de tudo que nós raciocinamos e sentimos, é dele que procede fonte de vida. Então, nós temos que ter muito cuidado a respeito daquilo que eu trago, daquilo que eu trago como importância. O que é importância? Aquilo que eu me importa, é o que eu trago para dentro de mim. Então, cuidado com o que você está se importando, trazendo para dentro de si mesmo. Importe-se com tudo, mas com limites, com equilíbrio. Não ultrapasse as suas forças. Salomão fala a respeito disso. Tudo que vier a ti para fazer, faça conforme as tuas forças. Então, não ultrapasse os limites. Aqui ele coloca, por quê? É do seu coração, do seu raciocínio lógico, das suas emoções, das suas questões pessoais, é daí que procedem as fontes da vida. E se dentro das fontes da vida você tiver simplesmente importando aquilo que gera morte, você já pensou o que você está fazendo da sua vida? Se no campo que deve instaurar a fonte de vida, o que é uma fonte de vida? É aquilo que te dá ânimo, aquilo que te impulsiona, aquilo que te dá forças. Se você começa a enfraquecer as suas bases, se você começa a enfraquecer aquilo que deveria ser o seu impulso, o seu ânimo para você alcançar os seus sonhos, para você superar os seus problemas e adversidades, se você transforma isso em algo extremamente negativo, se você contamina com algo que seja depreciativo, que venha trazer uma falta de ânimo para você, que venha trazer um pesar muito grande, então você não está se guardando, você não está cuidando daquilo que é a fonte da sua vida, aquilo que é a base da sua estrutura psicoemocional, aquilo que é a base para que você se impulsione
para que tenha os seus sonhos realizados, os seus objetivos alcançados. Então, de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, preserve a sua fonte da vida como um manancial de Deus. Existe uma música da Aline Barros que fala a respeito disso. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, né? Então, quando nós observamos essa letra no nosso relacionamento espiritual com Deus, nós sabemos que é exatamente isso. O manancial de Deus é uma fonte de vida, de onde nós precisamos e queremos beber todos os dias, porque nós precisamos saciar a, a nossa sede espiritual para que o nosso físico e o nosso estado psicoemocional esteja solidificado em Deus, com coisas boas, permanentes, construtoras, né, construtivas, para que nós possamos a cada dia nos fortalecer e renovar o nosso ânimo, as nossas forças, e desta maneira vencer as adversidades pessoais e ainda ter força sobressalente para estender as mãos àquele que precisa do nosso auxílio. Então, de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarda os seus sentimentos, as suas emoções, selecione o que é de melhor para você viver, porque o tempo passa rápido e é muito curto. Até porque, observe, dentro da distribuição do dia que eu falei, nós temos 24 horas, 8 horas estamos dormindo, 8 horas estamos trabalhando, e na disposição do dia, as 8 horas que nós temos livre não são num período integral, elas são picadas, elas são cortadas, seccionadas em momentos que nós temos que aprender a viver da melhor forma possível. Então, quando você tiver um momento de paz, de tranquilidade, para viver as suas emoções, viver as suas escolhas, viver o seu lazer, o seu compromisso familiar, o seu compromisso social, viva de fato com intensidade, com verdade, aplique-se a viver e extrair o melhor do que Deus tem para você. Viva as bênçãos de Deus. Guarde o seu coração sobre todas as coisas. A gente guarda tantas coisas que nem são tão importantes assim e às vezes esquecemos de preservar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanha, sobre cada família por eles representada. Que o Senhor conceda a tua paz e direção, que todos estejam sensíveis à tua voz e que o teu manancial de águas vivas seja uma fonte de vida para tudo o que precisarmos a cada dia. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Pedimos as tuas bênçãos e cuidados sobre os nossos irmãos e irmãs do sul do Brasil e todos aqueles que precisam do seu auxílio e da sua intervenção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia. Em nome de Jesus.